Como retirar uma associação de sono do meu bebê, né? O que é associação de sono? Primeira coisa, a gente tem que entender o que é isso. Associação de sono é quando a gente faz a pergunta: meu bebê só dorme se. Aí o que vem depois desse se? Meu bebê só dorme se for ninado. Meu neném só dorme se colocar a chupeta na boca. Meu neném só dorme se colocar no carrinho e balançar. Só dorme se tiver no peito. Só dorme se tiver na mamadeira. Só dorme se tiver na cadeirinha do carro. Eu já ouvi se, palavras depois desse se aí que eu achava que eu não ia ouvir, de tanta variabilidade que tem, né? Mas o mais comum é só dorme se for ninado, só dorme se for no peito, ou só dorme se for com a chupeta. Esses três aí são os mais comuns. Então, se o bebê só dorme se tiver aquela situação, isso é considerado uma associação. Essa associação, ela é negativa ou ela é positiva, né? Porque existe um questionamento. A associação é negativa, falar que o peito é negativo, né? Falar que a mãe é negativa, isso é um crime falar um negócio dele. Mas quando a gente fala negativo, é em termos de sono. Por exemplo, o bebezinho adormeceu ali 8 horas da noite mamando. Dependendo da idade do bebê, todo bebezinho desperta à noite. Dependendo da idade do bebê, ele vai despertar às vezes a cada 40 minutos, uma hora, um bebezinho recém-nascido, né? Uma criança aí um bebezinho por volta de 1 ano e meio, 2 anos, desperta mais ou menos a cada 2, 3 horas. Então, o despertar, ele sempre vai acontecer. Não tem como a gente impedir que o despertar aconteça. São micro despertares que acontecem. Às vezes o neném mexe, dá uma espremidinha assim, abre o olho, às vezes nem chega a abrir, espreme e volta a dormir. Agora, nesse momento, se ele acostumar em todas as sonecas do dia e no sono noturno, na hora de pegar no sono, a ter aquela associação, ele vai precisar daquela associação. Então, por exemplo, ele dorme só se for no peito. E aí, quando ele dá esses micro despertares, ele pode precisar do peito para dormir de novo, mesmo não estando com fome. A gente tem que lembrar que o bebezinho, o recém-nascido, o bebezinho nos primeiros meses, ele precisa mamar de madrugada, né? E essa frequência das mamadas de madrugada, ela vai aumentando. Não, meu neném põe a boquinha no meu peito e mama até esvaziar a mão. Realmente ele estava com fome. Agora ele põe ali, dá 2 chupetadinhas e dorme. Provavelmente é uma associação, tá? Agora, eu sempre pergunto para a mãe: primeiro, meu neném, ele só dorme se for mamando. Ele só dorme se for ali sendo ninado. Mas você coloca ele no berço e ele dorme a noite toda? Ah, ele dorme a noite toda. Então a gente não pode considerar a associação como negativa. Você está pondo ele para dormir, ele está dormindo a noite toda, não é uma associação negativa. Então você pode manter assim, não tem problema. Eu sugiro que tente retirar também essa necessidade sempre de dormir daquela forma, porque existem momentos desafiadores. Por melhor que o neném durma à noite, mesmo tendo uma associação, tem fases, por exemplo, de salto de desenvolvimento, aí tem o salto dos 4 meses, tem o salto dos 8, que são os mais desafiadores em termos de sono, tem os momentos de nascimento de dente, que o nenenzinho desperta mais vezes à noite, tem um momento que está gripado, resfriado, que por mais que a mãe tome cuidado, em algum momento vai pegar um resfriado, o narizinho fica obstruído, e aí o neném acorda várias vezes à noite, e aí se todas as vezes que ele acorda de noite, ele precisa mamar de novo, naqueles momentos desafiadores você vai ter dificuldade. Então, por isso sim. Mas se o bebê está dormindo bem à noite, teoricamente não teria uma necessidade, uma urgência em retirar. E outra observação, o bebezinho, naquelas primeiras semanas de vida, ou talvez até meses de vida ali, até o terceiro mês, que está nessa fase da estrogestação, é mais difícil a gente fazer com que ele adormeça sem ser no colo, sem ser no peito, porque a janela de sono do bebê é muito curtinha. Ele acorda, 40 minutos depois, no máximo 1 hora, ele vai dormir de novo. Então é um período mais ou menos que ele mama ali, você vai trocar a fralda, mama, ele já vai adormecer. Mas é importante desde o início a mãe ter a ideia da importância de, quando ele acorda, o primeiro passo de preferência ele oferecer o leite, né? Nem sempre ele vai aceitar oferecer o peito, ou no caso, quando está na fórmula, oferecer a fórmula, assim que ele acorda. Que aí, o final da janelinha do sono não precisa ser mamando. Porque se o neném, se a gente espera o momento que o neném já está com sono para ele mamar, acontece duas coisas. Uma é que ele acostuma que ele precisa mamar para dormir, e outra é que ele pode adormecer mamando e não conseguir, principalmente quando se refere a peito, pode não conseguir mamar o tanto de leite que ele gostaria, porque ele dormiu antes. Daí, rapidinho, ele acorda de novo. Então, tem esse problema também, tá? Agora, não, realmente meu neném tá só dormindo no peito, ou realmente meu neném só dorme se for ninando, e eu quero retirar isso. Qual o primeiro passo para a gente retirar a associação? O primeiro passo é ver se não tem algo mais
que está acontecendo, tá? Então, é impossível, não vamos dizer impossível, mas é muito sofrido para o neném e para a mãe também retirar uma associação, por exemplo, se o neném não está ganhando peso, porque pode ser realmente fome. Por exemplo, tirar uma associação se o neném não está tendo uma rotina. E quando eu falo em rotina, é rotina de dormir cedo, o bebê precisa, a gente precisa ter uma rotina de entrar para o ambiente de sono mais cedo. E quando eu falo mais cedo, é 19, 20 horas, 21 horas já seria muito tarde, vai depender da janelinha de sono do bebê, né? Se o bebê acordou ali 5 horas da tarde e o bebê tem uma janelinha de sono de 2 horas, vamos supor um bebezinho ali de 6, 7 meses que já tem uma janelinha de 2 horas, ele acordou 5 da tarde, ele precisa dormir 7, né? Vai depender da janela de sono, né? Agora, ele acordou 5 da tarde da última sonequinha, né? Agora, se for um bebezinho de um mês de vida, ele acordou 5 da tarde, 5 e meia, ele tem que estar dormindo, né? Não necessariamente você precisa entrar para um ambiente de sono nesse momento, né? Criar um ambiente de sono noturno, né? Porque tem um ambiente de sono diurno, eu falo muito isso, e um ambiente de sono noturno. O noturno tem que ser escuro, ruído branco e fresquinho. O diurno, escuro, ruído branco, fresquinho. Qual a diferença? A diferença é que toda vez que ele acordar durante o dia, você vai sair pelo do quarto, vai interagir, vai brincar, vai dar o peito, vai alimentar, e durante a noite, aquele sono noturno, todos os momentos que ele acordar, você vai manter ele dentro do ambiente escuro, não interagir muito com ele, manter o silêncio, tranquilidade, para ir amadurecendo o ciclo de sono do bebê. E esse momento que a partir do qual você vai ficar no quarto vai depender da janelinha de sono. E pode ser 7 da noite, pode ser 8 da noite. Não, eu sugiro não depois de 8, 8 e meia, 9 tem que ser assim, um dia extraordinário, que chegou uma visita, que não teve jeito. Porque também se passa da hora de dormir, o bebê estressa. Então o bebê tem que estar ganhando peso, as rotinas de sono precisam estar estabelecidas, inclusive as rotinas de soneca, né? O ganho de peso tem que estar bom. Então são vários fatores. O tirar associação é a última linha na cadeia ali. Então você tem que organizar a rotina, verificar o ganho de peso, verificar os ambientes, verificar os estímulos, ver se o neném está desenvolvendo direitinho, gastar energia também do bebê nas janelas de sono. Tudo isso é fundamental. E aí, organizar de forma tal que acordou, oferece o peito, né? No caso, peito, quando é o peito, uma forma, quando é a forma. Brincar, estimular, gastar energia, fazer a higiene, trocar fraldinha, dar o banho se for o caso. E aí, observar os sinais de sono. Deu o sinal de sono, inicia o ritual pré-sono antes mesmo do bebezinho dar sono, você já diminui um pouquinho o ritmo. E aí, deu sinais de sono, você inicia o ritual pré-sono e entra para o ambiente de sono ali, com tranquilidade, para ensinar o bebê a adormecer sem aquela associação, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é fazer a regra dos 20 minutos. O que é a regra dos 20 minutos? Você, para isso, tudo tem que estar tranquilo, aquilo que eu citei anteriormente, ganho de peso, as rotinas, tudo direitinho. E aí você ter certeza que o bebê foi bem alimentado no início da janela, certeza que gastou energia, certeza que você achou o momento certo, porque se ele acorda, vamos pôr um nenenzinho de 4 meses, se ele tem uma janela de sono de 1 hora e meia, se ele acorda ali 6 da tarde da última soneca, e são 7h30, ele está com sono, mas por algum motivo, o pai chegou do trabalho, brincou, estimulou, o neném ficou muito agitado, e aí esse neném que precisaria dormir 7h30, já são 9h30 da noite, ele não dormiu, passou da janela de sono dele, e ele está em efeito vulcânico. Você nunca vai conseguir fazer ele dormir se ele só dorme mamando, sem ser mamar. Você nem tenta naquele dia. Você vai começar a tentar a hora que você acertou. Acertei a janela de sono, ele tem sono 7h30, mas se deu 7, ele acordou 6, se deu 7 horas, 7h15, eu já diminui o ritmo, ele deu sinal de sono, eu sei que ele está bem alimentado, gastou energia, aí você entra para o quarto. E aí, qual que era a associação? A associação era peito, você vai entrar para o quarto, você vai simplesmente caminhar com ele. Aí eu dava o peito e ninava, ao invés de ficar balançando o neném, você vai simplesmente caminhar pelo quarto e vai marcar 20 minutos no relógio. Não é largar o neném chorando 20 minutos, é caminhar pelo quarto. E às vezes vai acontecer o choro, porque o neném quer dormir e ele quer mamar para dormir, ou ele quer que você balance para dormir, porque ele acostumou com isso. Aí você marca de 15, 20 minutinhos caminhando pelo quarto, calma, mamãe te ama. Não deu certo, você dá o peito, coloca no bercinho, ele dormiu. Ou balança, coloca no bercinho. Sempre, né, o ninar tem que ser bem suave e dormiu. No outro dia, aí vai fazendo isso todas as sonequinhas do dia no sono noturno. Todas as sonequinhas do dia no sono noturno. E esses 20 minutos. Eu sei que é difícil, né? Às vezes o neném vai chorar, mas nunca largar chorando. É um choro com carinho, com tranquilidade. Do mesmo jeito que chora quando tá com uma cólica, chora quando bate a cabeça. Vai acontecer, às vezes, o choro. Tem neném que não, tem neném que sim, né? Agora, mas e se for fome? Se for fome, o neném vai esgoelar de chorar. Ele vai ficar desesperado. E
E aí você não deveria ter deixado esses 20 minutos. Por quê? Lembra que eu falei no início? A gente só faz a retirada da associação, primeiro, se a gente tem certeza que não é fome. Se a gente tem certeza que o bebê está bem alimentado. Então a gente precisa ter essa certeza, né? E aí a gente vai ver isso com ganho de peso, com efetividade da mamada, e uma série de outras, organização dos ambientes, tá? Então, o tirar a associação, muita gente fica focado nisso, tira a associação, e às vezes o problema é outro. Às vezes basta você organizar algumas rotinas, de acordar cedo, de estimular na janela de sono, diminuir os estímulos, acertar a janelinha de sono para fazer o ritual pré-sono adequadamente, só isso aí já resolve. Opa, uma abelhinha aqui. Só isso aí já resolve 90% dos problemas e às vezes, naturalmente, a associação já sai, tá bom? Então, antes de tirar a associação, uma série de outras coisas precisam ser vistas.